Olá, bom dia a todos. O meu nome é Henrique Azazel7, sou demonólatra e praticante aqui em banda Xambá. Hoje venho-vos falar sobre Baal. Tenho visto algumas polémicas sobre essa divindade amorfa que, tanto de um lado quanto do outro, não estão erradas. Aqui há uns 2 dias, salvo erro, vi alguém alguém no Brasil, alguém de respeito, que colocou uma imagem de Baphomet e que intitulou de Beelzebub. Não está errado. Não está errado porque a gente consagra imagens todos os dias de várias entidades e dá um nome a outras. Porque essa questão de imagens de Baal não é uma coisa real. Ou seja, Baal é um ser amorfo, perdão, é uma divindade amorfa. Não tem porra nenhuma de imagem que a gente possa dizer que é fidedigna. Nem mesmo aquela imagem que talvez se encontra no Louvre, ela é fidedigna. Ou seja, foi uma criação de alguém na altura, nessa época, que fez aquela imagem. Porque Baal é uma divindade, é um deus amorfo, não tem corpo. E eu posso pegar num cristal e consagrá-lo a Baal e adorar aquele cristal com Baal. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Eu acho que às vezes as guerras é mais por fama do que propriamente fazer um trabalho mais equilibrado, sem guerras, sem ofender ninguém. Porque eu acho que às vezes as pessoas querem ser tão famosas, que no fundo se perde-se o respeito até por elas próprias. Não é que as pessoas estejam erradas, aqueles que dizem que a imagem de Baphomet não pode ser Baal, não está errado. Mas também não está errado outra senhora colocar a imagem de Baphomet e tê-la consagrado como Baal e dizer que é Baal. É bem assim. Em relação, também foi falado do túmulo de Baal, que a senhora teria o túmulo de Baal. Será errado? Não, não é errado. Nós fazemos da nossa casa o que nós queremos, não é? Eu posso consagrar um local como se fosse um túmulo, consagrá-lo, para ter respeito, adoração a essa divindade amorfa, sem corpo. Contudo, essa imagem do Louvre que aparece corporificada, que aparece um ser que dizem que é Baal, uma criação de alguém na altura que adorava Baal e deu aquela forma a Baal. Porque Baal, como já disse e não me canso de repetir, não tem forma. Contudo, a gente tem que entender que Baal, no fundo, ele tem os seus adoradores. E os seus adoradores, aqueles que quando despertam, quando a luz luciferiana, a luz de Lúcifer, desperta na sua consciência, eles tornam-se, eles próprios, se forem cultadores de Baal, tornam-se no próprio Baal, não é? Seguem uma sequência disciplinar. Porque existe sequência disciplinar em todas as filosofias, em todas as doutrinas, existe. Então Baal na Pérsia poderia ter sido, por exemplo, um djinn, porque existe um djinn que tem esse nome também. Porquê? Porque foi um adorador de Baal e atingiu a sua iluminação. A gente tem que ver a espiritualidade como vê a Terra, como a Terra nos apresenta as coisas. A nossa própria sociedade humana apresenta-nos várias sociedades secretas. Existe a sociedade humana em si, existem as sociedades, as grandes famílias dominantes da Terra,
E existem os grupos e ordens espirituais. Cada ordem tem um nome, cada ordem adora o Deus que quer e é livre disso. Mas a gente sabe que a humanidade ainda é muito infantil, a humanidade ainda não se preparou para dar instrução que não seja criticar os outros. A humanidade critica e é em cima dos outros que galga a sua fama, é em cima dos outros que desestrutura tudo. Eu compreendo, os que estão contra e os que estão a favor, mas de qualquer das formas, eu não estaria contra essa senhora. Ou ela adorar orixás, ela adorar o que ela quiser, é dela própria. Ninguém tem que criticar. Ninguém tem que criticar. Digam-me, quem foi a divindade que veio à Terra e disse que existia mão direita e mão esquerda? Quem foi a divindade que disse que existia bem e mal, quando isso nos cultos pagãos antigos nunca existiu? A gente devia se basear num estudo, não só um estudo antigo, aqueles estudos medievais feitos por padres, feitos por isso e por aquilo. Monges que adulteraram todo um possível compêndio de rituais pagãos e alteraram tudo. Nada contra também, porque cada um faz o que faz. A própria Goécia é uma ofensa à demonolatria. A própria Goécia é uma ofensa à demonolatria. E toda aquela pessoa que utiliza a Goécia e se intitula luciferiano ou demonólatra, quando utiliza aquelas técnicas, não é da mão esquerda, jamais será. Eu não utilizo para evocar os diamonds, não utilizo porra nenhuma de símbolos, não utilizo proteção nenhuma, evoco e tenho os meus insights, o meu entendimento com o meu diamond pessoal, sem ser necessário andar a fazer essas guerras. Não faz sentido essas guerras. Cada um devia viver o seu desígnio sem se preocupar com o outro. Essa senhora, se ela cultou orixá, se ela culta isso, é a decisão dela. É a decisão dela e ninguém tem nada a ver com isso. A gente tem que entender que quando nós interferimos no processo do outro, isso não é conhecimento, é inveja, é ciúmes. É uma coisa que se chama aqui em Portugal que é dor de cotovelo. E isso é uma coisa que, graças a Lúcifer, eu não tenho. Porque eu entendo as pessoas e entendo aquilo que elas querem. E desde que elas auxiliem pessoas, desde que elas ajudem, desde que elas tenham pessoas que possam auxiliar, tudo bem. Eu não preciso entrar em defesa de ninguém nem contra ninguém, mas de qualquer das formas. Também foi dito que essa senhora tem isto e tem aquilo, de justiça e não sei o quê. É assim, eu vou falar como o Rabi, o Kabir, de Nazaré. Quem nunca pecou, que lance a primeira pedra. Ou seja, quem não tem defeitos, que diga que lance a primeira pedra. Que lá mais à frente, todo mundo sabe que tem telhados de vidro. Todo mundo tem telhados de vidro. Todo mundo. Eu não vejo inconveniente nenhum em uma pessoa adorar os orixás, adorar o Cristo, adorar isto ou aquilo e adorar Barra. Eu ainda não vi nenhuma entidade a vir aqui à Terra dizer que estava errado. Eu só ouço homens, a dizerem que está errado. Mas quais são os livros em que me provam que isso está errado? Desde que a pessoa faça as coisas, ajude o próximo, ajude-se a si, leve uma vida ótima, por defeitos, e todos têm errado, todos erramos, eu erro, tenho os meus defeitos. Mas é triste a gente ver essas guerras do satanismo luciferiano. É triste, é incompreensível. É incompreensível. A maior riqueza do satanismo luciferiano não é só ganhar dinheiro.
a maior riqueza é saber ter a língua no lugar quando alguma coisa não está do nosso sagrado. Ter a língua no lugar. Deixar os outros crescer à vontade. Deixar sem crítica, sem nada. Acho que Baal deu a oportunidade a essa senhora dela crescer. Que ela cresça. Que Baal a ajude. Que a proteja da inveja dos grandes magos, dos grandes intelectuais, não é? Agora, temos que compreender e temos que facilitar sempre a vida do outro. Vai sempre aparecer pessoas que digam mal de mim, digam mal de vocês. Vai sempre aparecer. Sempre, sempre, sempre. O bom nisto tudo, e nós temos a consciência como satanistas luciferianos, e eu, como demonólatra também, e praticante de Quimbanda Xambá, é ter a consciência de que eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, desde que não falte ao respeito ao outro. E essa senhora não faltou ao respeito a ninguém. Eu não vi ela vir à internet fazer porra nenhuma de nada contra quem fosse. Perdão, não vi. Sinceramente não vi. Acho que ela está no lugarzinho dela muito bom, muito inteligente mesmo, para fazer ter um insight desses que gera esta confusão. Mas eu gostaria de aqui afirmar que as críticas não destroem pessoas. As críticas destroem quem critica. Porque todas as pessoas vão ter curiosidade para ir ver quem é que é essa senhora, o que é que ela faz, sem estar preocupado minimamente se ela fez isto, se fez aquilo. Errar, todos erram. Quem nunca errou, que lança a primeira pedra, como diz o Cabir de Nazaré. Não é? Mas, portanto, Baal, ele é fruto do inconsciente coletivo de uma sociedade antiga que adorou um Deus e que lhe deu aquela forma. Deu-lhe a forma como aparece no Louvre, como nas famílias mais camponesas, mais campóreas. Certamente eles não tinham dinheiro para ter exuberâncias, estátuas em ouro e por aí fora. E faziam coisinhas em barro e que diziam que era Baal. E Baal, como Deus amorfo, de consciência cósmica, ele aceita tudo isso. Eu não vi Baal vir à terra e criticar a mulher, por exemplo. Então, qualquer forma que se apresente como Baal, não é Baal. Não é Baal. Baal é um ser amorfo, e um ser amorfo não tem corpo. Agora, essa senhora errou a fazer isso? Não, está correta. Porque é que ela errou? Eu posso pegar um cristal e consagrar o cristal como Baal e adorá-lo e dizer que é Baal. É uma questão pessoal de cada um. Como na Quimbanda, apresenta-se uma imagem de Bafomé e o quimbandeiro agarra-se àquela imagem como Belzebu. Bem, em primeiro lugar, Bafomé não é divindade nenhuma. É um arquétipo construído por Eliphas Levi. Portanto, como entidade nenhuma, eu posso consagrar aquela imagem como Baal, como Lúcifer, como Belial, como Asmodeus, como Leviatã, como porra que eu quiser. Não é? Porque é um arquétipo de uma gnose ali sobre cada simbologia, cada imagem que forma aquela divindade. Não é? Tem um corpo de gnose, mas aquilo é um arquétipo de uma grande gnose ali inserida, que gerou aquela forma, mas aquela forma em si, ela também é amorfa, porque não está a designar aquela forma, está a designar um conhecimento oculto por detrás daquilo que deu um bode, uma mulher, né? O caduceu. Então a gente tem que realmente cair na realidade de que Bafomé eu posso batizar, consagrar Bafomé na divindade que eu quiser, porque ele em si não é um Deus amorfo, é a construção por parte de um indivíduo
com uma consciência acima da média, um grande mago, um grande esoterista, um grande iluminado, que construiu dentro da estrutura daquela imagem várias simbologias de realmente, eu até poderia dizer que está ali formatado as leis herméticas de Hermes Trismegisto. Portanto, eu posso consagrar essa imagem com o ser que eu quiser. É da minha vontade, eu farei o que eu quiser. Não é? Porque a humanidade hoje ainda está tão infantil que se cresce muito, estagna. E na sua estagnação luta uns com os outros, guerreiam uns com os outros sem sentido nenhum. O objetivo da gnose é o luciferiano crescer, o satanista crescer sem andar a derrubar ninguém. Porque tudo aquilo que eu derrubo do outro significa que aquilo está em mim. Essas dificuldades, essa dor humana, esse ciúme, essa inveja, está em mim. Então, um satanista, luciferiano e qualquer outra doutrina, ele tem que lutar dentro do seu potencial esotérico, do seu potencial do seu microcosmo, do seu micro-universo, dentro da sua psique. Ele tem que formatar tudo isso com coisas que sejam diferentes para que as coisas que ele não gosta não lhe façam efeito. A gente muitas vezes alimenta o lado que dói. E nós não podemos alimentar esse lado que dói. Devemos entender porque é que aquela imagem de Baphomet que está com Belzebu, porque é que aquilo nos afetou. Porque a verdadeira gnose não é só uma liturgia de conhecimento que é imutável. Não, essa liturgia de conhecimento é mutável. O conhecimento não é estático, ele avança cada vez mais. Ele avança cada vez mais. Então temos que ter essa consciência, temos que facilitar a vida uns dos outros, porque ninguém aqui vai defender satanismo nenhum. O que é há para defender sobre o satanismo? Essas coisas de guerra entre satanistas e cristãos, isso é uma utopia humana. Eu ainda não vi, nem ouvi nenhum daimon, nem o meu demónio pessoal me diz isso, que eu tenho que ter uma guerra contra as religiões. O satanismo não está em guerra contra ninguém. O satanismo é adversário de si próprio. O ser que é satanista é adversário de si próprio. Não entra em guerras com ninguém, não dificulta a vida a ninguém. Porquê? Porque ele faz um trabalho interno, um trabalho esotérico forte. Tal como, por exemplo, os tibetanos, dentro do budismo tibetano, fazem isso. E vejam, o budismo tradicional discorda do budismo tibetano. Porque no budismo tradicional não aparece porra nenhuma de adoração a demónios, como acontece no budismo tibetano. O budismo tibetano é mais um budismo ligado a ser satânico do que propriamente o budismo tradicional e fundamentalista. Nada contra um, nada contra o outro. Mas vejam, essa guerra é aquilo que está a passar atualmente entre o satanismo e os cultos abraâmicos. Isso não tem que existir. As religiões não andam com espadas. Lúcifer não tem a espada na mão e Miguel não tem outra espada na mão para se combaterem entre si. Esse problema é um problema de consciência humana. É um problema de consciência humana. O ser humano ainda é muito atrasado para estar numa evolução estelar, numa evolução cósmica. O ser humano, na sua parte satânica ou na sua parte cristã, ou o que for da sua religião, ele preocupa-se mais em mudar pessoas, terceiros, do que se mudar a si próprio. E a nossa consciência tem que ser uma consciência estelar. Não pode ser uma consciência fundamentalista, baseada em guerrinhas humanas que ninguém tem porra nenhuma. Buda nunca explorou o mundo para se tornar um Buda.
Ele, no local onde estava, ele tornou-se um Buda. E os desdobramentos de consciência, eles dão-se até na forma física. Quando essa senhora teve aquele insight por aquela imagem de Baphomet, do nome Belzebu, está correto. Qual é o problema? Qual é o problema? Ela põe lá aquilo que ela quiser. Está corretíssimo. Baphomet, em primeiro lugar, Baphomet não é representação de divindade amorfa nenhuma. É uma construção do inconsciente coletivo que Eliphas Levi teve. Esse insight e construiu aquilo. Que hoje faz parte, então, desse mesmo inconsciente coletivo da humanidade. Principalmente aqueles indivíduos que cultuam as forças ocultas. Baphomet não é nenhuma divindade. É a representação da gnose que se ilustrou dentro daquela forma, daquele ser. Está corretíssimo. Ela que ponha e que faça muito mais. E tenha o maior sucesso do mundo. Porque o satanista não anda aqui para conquistar os Himalaias. O satanista anda aqui para se conquistar a si próprio. Como ser que não está aí para julgar ninguém. Nos cultos que fazemos, aquilo que é mais pessoal, lógico que a gente faz o que quiser e nos apetecer. Mas na forma física, na forma de mostrar a tua imagem, acho que deveríamos ser mais calmos, mais tranquilos, mais conscientes. Porque vejam, o satanismo luciferiano não é a representação do mal. Quem disse isso e quem fala isso está errado. Eu não posso deixar de conduzir por grimórios antigos, porque aí eu estou a compactuar com conhecimento velho, inutilizado. Posso saber muito daquelas estruturas, muito daquelas simbologias, disso e daquilo, mas não passo eu próprio de um grimório velho, se assim o fizer. Esse conhecimento será novo para quem não conhece a porra nenhuma. Mas quando a pessoa começa a ter a consciência do que é a própria essência da vida, esse conhecimento fica nada, fica vulgarizado. Eu não posso estar a culpar demónios pensando que eles são entidades trevosas, entidades ignorantes. Eles dominam toda a essência. Baal, esse Deus, tem as suas representações, Deus amorfo. Deus que não está na Terra, não está dentro da anomalia primordial que é a própria matéria. Ele está longe de estar enraizado nesta Matrix e em qualquer Matrix de qualquer galáxia. Porque o problema da Matrix não é só humano, é também extraterrestre. Onde houver um corpo físico, há tormento. Independentemente, são seres muito com um grau evolutivo maior do que o nosso, claro que são. Mas de qualquer das formas, meus amigos, a verdadeira semente que cresce é aquela que é colocada dentro de nós, é regada todos os dias, com diferença. Não é com igualdade, com fazer as mesmas coisas que os outros, fazer a mesma asneira, a mesma burrice. Isso não é ser satanista. Isso é ser sacanista. É diferente. Porque o satanista não está aqui para andar a destruturar outros. Não é esse o objetivo. O satanista, a própria palavra Satã, é o adversário. Mas não é o adversário de ninguém, é de si mesmo. Satã, o que ele faz em relação a toda... Perdão. Satã, o que ele faz em relação a toda a humanidade, a todos os seus crentes, é entrar dentro desse universo dos crentes, daquele que é crente dele e transformar essa essência numa essência que seja mais verdadeira, mais digna de si mesmo. Porque Satã não é aquele estereotipo de caveiras, disto e daquilo. Isso é uma coisa cristã. Porque é que eu visto uma coisa que não foi Satã que construiu.
Antes de qualquer coisa, de qualquer religião estar sobre a terra, Satã já estava aí. É canalizado essa divindade amorfa, esse título é canalizado pela própria natureza. Tanto que se diz que Satã é o compêndio dos 4 elementos. Então, o satanismo, ele não tem que estar estruturado e dogmatizado sobre estruturas de grimórios antigos. O satanismo, para estar atualizado, um homem tem que se atualizar a si mesmo, dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. O homem não pode estar aí a prejudicar outros só porque há ciúmes. E ciúmes é uma coisa muito feia. E é o que mais se vê por aí. Contudo, Baal, como eu dizia, uma divindade amorfa, uma divindade que existiu ali, que se conheça nos Cananita, contudo, na Suméria, já era cultuada essa divindade. Toda essa estrutura de Baal é uma estrutura uma construção arquetípica da época específica, não é? Se Baal, vamos supor que ele existia na época do Paleolítico, iria ser um osso de um animal, um dente animal, uma pedra. E essa é a verdadeira pureza. Essa é a verdadeira pureza. Não há tecnologia, não há pobreza de espírito, é ter muito conhecimento e somos pobres de espírito. Isso é a maior das pobrezas. Nesse período paleolítico, a energia de Baal já existiria com certeza e era representado como sei lá, o deus da caça, da prosperidade, da fertilidade, porque o Baal, ele não tem só essa característica que lhe é impingida dos grimórios antigos. Não, jamais. Baal é uma divindade que em si tem tudo, tem uma estrutura, tem um compêndio exotérico e esotérico, tem uma gnose muito rica. Os adoradores de Baal não precisam de adorar mais nada a não ser Baal para ter tudo aquilo que eles quiserem na vida. Desde que sejam coisas que façam evoluir esse ser. Parem com as ideias de um Baal maligno, disto e daquilo. Não. Os próprios satanistas que eu vejo falam tanto de que Baal é uma divindade que depois nos cultos de Goécia vão evocá-lo como se fosse um demónio. Porra nenhuma, isso é digno de estarmos a dizer, a falar dos outros quando nós fazemos a mesma porcaria. Então, seria bom nós entendermos que essa divindade Baal tem os seus representantes em todos os reinos. Em todos os reinos, o reino elemental, o reino elementar. O reino elementar, porquê o reino elementar? O reino elementar é as cocriações do psiquismo humano. Então, no reino elementar há um Baal, uma estrutura artificial, um cascão artificial criado por nós que se apresenta como Baal. Atingiu um conhecimento e libertou-se, desagregou-se da criação humana. Como aconteceu e está a acontecer hoje em dia, nós saímos das prisões dessa anomalia primordial chamada matéria, que é um amorfo, uma divindade, é um morfo, uma divindade morfa, tem corpo, matéria, seja ela densa ou muito rarefeita, muito espiritual. Então, nós não podemos estar a limitar
Baal como se fosse um demónio. Não é porra demónio nenhum. É uma divindade, é um ser amorfo com uma capacidade estonteante em despertar os seres, em ajudá-los na vida humana, em ajudá-los realmente o ser humano a enriquecer, mas gradativamente. Ninguém vai enriquecer de um dia para o outro com pactos. Os pactos que eu faço, eu digo mesmo, as pessoas não vão enriquecer de um dia para o outro, mas vão sentir todos os dias um enriquecimento interno e a capacidade de atrair prosperidade financeira, porque a divindade proporciona isso. Não é só Mamun, Baal também faz isso. Baal com a parte de amarrações e coisas assim. Será que Baal faz isso? Claro que faz. Porque Baal não é condicionado, ele não é estruturado sob os desígnios da mente infantil do homem, que está impregnada nos grimórios daquela época medieval e que falam absurdos de uma divindade que só quer o bem à humanidade. Só quer o bem à humanidade. Vejam, eu vou-vos explicar isto de uma forma que possa ser entendido. Vejam, esta realidade que nós vivemos, esta quarta dimensão, e com as suas várias realidades, porque cada ser humano vivencia uma realidade diferente da do outro. Isto é de domínio abraâmico. O que é que eu quero dizer com isto? Os cultos abraâmicos, eles são cultos que estão conectados puramente a esses arcontes, digamos assim, que são também partes, eles, da anomalia primordial, da matéria, são matéria também, são como se fossem inteligências artificiais, e nós podemos analisar isso por nós próprios. Nós podemos analisar isso por nós próprios, nós podemos analisar nas construções que fazemos. Aqui dentro, quando eu ligo isto, é uma mente artificial. Só vai dar aquilo que está aqui programado. No entanto, se eu fizer milhares de réplicas, isto vai dar uma ideia de que vive eternamente. Então, toda esta estrutura, seja externa ou interna, toda esta estrutura é abraâmica. Foi construída com um potencial de ser controlada, a mente humana ser controlada. E Baal, ele não está dentro dessas estruturas de controlar a massa humana. Portanto, que nós hoje vemos que os cultos com grande controle de consciência são cultos abraâmicos. Mas nada contra. A minha luta como satanista não é contra eles nem contra nada deles. É contra mim mesmo. É contra a minha essência que está dentro de mim, a minha essência abraâmica, de crenças dogmatizadas, de valores que não são reais. Mas, contudo, dentro desses valores abraâmicos que vivem dentro de cada ser, existem estruturas que a gente tem que simplesmente só transformar. O problema aqui de toda a humanidade, meus amigos, é os afetos. É os afetos. Isso é a prisão da humanidade. É a prisão de seres, até seres estelares, que são afetuosos demais, dos extremos. Ou amam muito ou odeiam muito. E isto é que cria uma guerra psíquica. Porque as guerras entre os seres humanos, mesmo essa da Ucrânia e da Rússia e de todo o mundo, é uma guerra psíquica. Apenas tem expressões como se fosse pegar uma pedra e lançar para cima do outro. Eles lançam balas, canhões, mas isso é tudo psíquico. Então, o nosso Deus, Baal e todos os outros deuses, eles entram dentro do nosso psiquismo e transformam o nosso psiquismo. Tornam-no mais calmo, tornam-no mais vivo,
Agora, da mesma forma, cada um, pela sua natureza interna, aquilo que tem dentro da sua natureza, vai despertar outra coisa. Porque Baal não está nem aí se tu amas muito ou amas pouco. Baal vai despertar a essência que te vai despertar, vai-te doer mais. Se és egocêntrico, ele vai despertar essa parte até ao máximo para depois tu caíres de onde estás para baixo. Que é para fazeres o percurso novamente. Da mesma forma que quando eu sou muito amoroso, muito ternurento, ele potencializa isso até eu cair. Porque aqui nós temos que nos desapegar desses afetos. Devemos amar, respeitar, mas às vezes nas nossas orações, que nós também oramos, satanistas, é pedir, Lúcifer, dai-me a possibilidade de gozar todos os prazeres da terra, mas que não fique apegado em mim. É isto, que é o trabalho do satanismo luciferiano, não é guerras contra ninguém. Portanto, essa senhora não agiu mal, de forma nenhuma. Ela batizou aquela imagem de Baphomet, que é um morfo. Aquela imagem amorfa está representada no físico. Pode haver uma representação no astral, mas é uma representação psíquica, não é uma divindade amorfa que eu posso dar o nome que eu quiser. Esse bode de mente, esse bode de Eliphas Levi, essa imagem cheia de gnose, eu posso dar o nome que eu quiser. Consagro, e se quiser chamar ela de Satã, eu posso chamar. Sem perder a dignidade como satanista. Agora, eu chamei essa imagem de Satã, por exemplo, ou de Belial. Agora, eu não vou criticar os outros porque fizeram aquilo. Não faz sentido nenhum. Porque vejam, não foi católicos que vieram contra a mulher, foram próprias pessoas satanistas. Portanto, eu não vejo nenhuma maldade, digamos assim, não me sinto ofendido de forma nenhuma, porque senão eu trabalho isso para não me sentir ofendido com ninguém, porque senão isso ainda está dentro de mim e esse é um grande problema que eu tenho que fazer. Para sermos pessoas lúcidas, temos que viver lucidez. E lucidez é aceitar a infantilidade do outro sem nos ofender. Porque eu não me senti ofendido, nem peço a ninguém para que defenda o satanismo, porque o satanismo não precisa de advogados. O ocultismo não precisa de advogados. E quem não tiver nunca pecado, lança a primeira pedra. Lance a primeira pedra. Nós lançamos pedras para o ar e esquecemos que todos nós temos telhados de vidro. O que essa senhora fez não foi errado de forma alguma. Foi uma coisa correta, foi da vontade dela. Ela deu o nome Baphomet, como podia dar o nome, sei lá, de um Exu qualquer. E não havia problema nisso. Baphomet não é um deus amorfo. É uma divindade psíquica criada pelo ser humano, que eu posso dar o nome que eu quiser. Porque essa consciência psíquica torna-se numa consciência ou numa mente artificial ou digital que está impregnada no psiquismo da Terra e que eu posso dar o que eu quiser para aquela estrutura crescer. Por exemplo, se eu dou o nome de Baphomet àquela estrutura, ela já em si rica em gnose por toda aquela simbologia que a complementa. Eu adorando aquela mente artificial criada por Eliphas Levi, se eu a adoro, eu estou a dar e a impregnar sobre ela todos os valores da divindade Baal e aquela energia vai crescer. Portanto, foi errado, de forma nenhuma. Errado é a gente criticar, porque isso significa que é ciúmes. Porque Baal não tem porra de forma nenhuma. Nem essa do Louvre, nem essa de
porra nenhuma. Isso não existe. É um ser amorfo, é uma divindade amorfa. É um título. É um título. É isso que eu gostaria de transmitir para vocês, pelo menos para aquelas pessoas que vão me seguindo, para vocês entenderem que não está errado, não está errado. Eu não estou aqui para criticar ninguém, só estou a dizer para que não hajam defensores do satanismo, porque o satanismo não precisa de defensores. O satanismo precisa de trabalhadores que valorizem o satanismo e que não ponham tanta ciumeira em cima de uma coisa que cada um pode fazer o que quiser sem maltratar, seja o que for. Alguma dúvida, já sabem, entrem em contato comigo, que eu irei responder a todas as dúvidas, tá bom? Então, que Lúcifer nos abençoe a todos. Então.